Todos nós ouvimos na comunicação social, ouvimos e vimos na comunicação social a polêmica sobre a proposta do Governo do Conselho Nacional de Justiça, e foi por causa disso que pedimos um encontro com Sua Excelência, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal e Tribunal Constitucional para ouvir dos magistrados a sua opinião e sobre toda essa polêmica, o porquê desse encontro. É preciso termos todos presentes de que a nossa justiça não vai bem. E eu penso que isto é unânime e reconhecido pelos próprios magistrados, e que a nossa justiça precisa de uma reforma. Penso eu, e ouvimos também o Sr. Presidente do Supremo, que a própria classe tem consciência que é necessário, de facto, existir essa reforma. Mas a questão é que, enquanto um órgão de soberania, que é o Governo, não pode ter um discurso dizendo que é um governo inclusivo, e uma proposta como essa, os magistrados não serem tidos nem achados na própria elaboração da proposta. Logo, não podemos ter um discurso de inclusão, mas na prática praticamos exclusão. E quero dizer também aqui que quando uma proposta de lei, mesmo o governo tem iniciativa, quando a proposta dá entrada na Assembleia, ela deixa de ser do governo. Logo, o primeiro-ministro não pode, como disse, vir dizer que depois os magistrados serão chamados. Os magistrados tinham que ser chamados na elaboração da própria proposta, porque não os funcionários também. Bom, todos os pilares da justiça tinham que ser chamados para a elaboração da proposta. Não fazer da forma como foi feita e dar entrada na Assembleia, porque a partir do momento da entrada na Assembleia é aceito, passa a ser documento dos deputados. Os deputados é que vão avançar com o processo, podendo chamar os magistrados ou não. Os deputados não são obrigados a chamar os magistrados e todos os pilares do sistema. Por isso, o essencial foi isso, e o próprio conteúdo também da própria proposta. Nós, o ADI, voltamos aqui a reafirmar perante a nação que a justiça precisa ser reformada e precisa ser melhorada, precisa ser mais célere, tem que deixar de ser politizada. A justiça não pode ser justiça só para os pobres e não para os ricos. Bom, há um conjunto de problema na justiça. Nós sabemos e conhecemos as dificuldades materiais que a própria justiça tem. Na justiça, a reforma não pode ser só reforma de pessoas, redutora, uma reforma de pessoas, mas de todo o sistema. Nós temos uma polícia de investigação criminal, como nós temos, que não é preciso falar, já se falou e bastante. Nós não temos um laboratório de investigação, de perícia. Nós temos funcionários que vão fazer notificações a pé, baixo de sol, chuva, muitas vezes levam documentos dobrados e sujos, documentos não têm uma capa, não tem, enfim, um conjunto de problemas que a justiça tem. Nós temos as reformas, muitas leis que precisam ser reformadas. Já houve o Código Penal e o Código de Processo Penal, mas nós temos o Código das Custas e muitas outras legislações que é fundamental para essa própria reforma. Mas o que é grave também na própria proposta, temos que aqui dizer claramente, é que como é que se pode conceber uma proposta em que o titular de um órgão de soberania, que é o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal Constitucional, pode vir ser avaliado por um grupo de 4 políticos escolhidos por este poder e dizer se esse presidente é apto ou é inapto? Não sei se estão a ver a gravidade da proposta. É que há a possibilidade de 4 pessoas escolhidas pelo poder político, 2 eleitas pela Assembleia, e esta Assembleia com a maioria que tem, logo esse poder, não é o ADI, esse poder é que vai escolher 2 pessoas que eles querem, porque elas vão para a votação, eles têm a maioria e essas pessoas serão eleitas por essa maioria. Uma outra pessoa escolhida pelo Presidente da República e a 4ª pessoa escolhida pelo Governo.
Logo, as 4 pessoas escolhidas por este poder que nós temos hoje, esse sistema político que nós temos hoje, para vir dizer se o Presidente do Supremo Tribunal é apto ou não é apto para o exercício da função. O mais caricato de tudo isso é que sabemos que o Procurador-Geral da República é um órgão em que o titular é indicado pelo governo e nomeado pelo Presidente da República. Como é que o governo indica uma pessoa para ser Procurador-Geral da República e o Presidente da República nomeia um mês depois, esse Procurador-Geral da República poderá vir ser considerado inapto por umas pessoas indicadas pelo governo. Essa que é a gravidade da questão. Logo, o Procurador-Geral da República, no final desse processo, também pode vir ser considerado inapto por 4 pessoas escolhidas politicamente, é bom que se diga, politicamente, por este poder hoje, para vir dizer que o Presidente do Supremo Tribunal e o Procurador-Geral da República estão aptos ou inaptos para o exercício da própria função. Por isso, é verdade que isso deu entrada na Assembleia, o ADI terá com certeza uma posição clara no momento próprio, no momento devido, mas nós gostaríamos de manifestar aqui a nossa preocupação sobre qual é o verdadeiro motivo, qual é a finalidade de facto dessa proposta, principalmente da forma como a proposta veio escondida, sem dar a conhecer o sistema, a ordem de advogados, os magistrados, os funcionários, ninguém sabia da proposta e da entrada assim na Assembleia para termos um Conselho Nacional de Justiça como se pretende. Eu volto a dizer que o ADI também reconhece que o nosso sistema judicial está mal, está doente e é preciso reforma. E no encontro com o Sr. Presidente também, em voz de todos os magistrados, também reconhece que há necessidade de fazer reforma. Só que essa reforma tem que ser inclusiva. E esse poder que gosta muito de falar de inclusão não pode dizer uma coisa e na prática fazer outra. Vamos estudar a proposta, vamos estudar e analisar todo o meandro da questão, as subtilezas que está por detrás dessa proposta e momento devido nós daremos a conhecer a nossa posição. Mas é preciso também dizer outra coisa, que o Primeiro-Ministro mentiu. O Primeiro-Ministro mentiu na comunicação social e tenho comigo documentos que eu posso vos mostrar, que essa proposta, quando se falou da criação do Conselho Nacional de Justiça em 2009, e não é como está apresentado. Não é nada disso. O tal Conselho Nacional de Justiça que se falou em 2009 era uma proposta por 15 elementos, e não 4 elementos escolhidos pelos políticos, 15 elementos, em que faria parte o próprio Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral da República, a Ordem dos Advogados, os funcionários judiciais e também a sociedade civil. E a sociedade civil nem é um representante, volta de 9 ou 10 representantes da sociedade civil. Igrejas, a Associação das Mulheres Juristas, a Associação das Mulheres Empresárias, Câmara de Comércio, enfim, todos esses organismos não políticos da sociedade civil fariam parte desse Conselho Superior de Justiça, segundo a proposta apresentada em 2009. Mas não é isso que se fez. Pelo contrário, as 4 pessoas estão indicadas por este poder político que nós temos hoje. No fundo, uma só pessoa, sem querer falar muito, uma só pessoa é que iria indicar 4 políticos para vir dizer se o Presidente do Supremo Tribunal e se o Procurador-Geral está apto ou inapto para o exercício da função. Da forma como está, eu tenho a firme convicção disso. E volto a repetir, os tribunais é um órgão de soberania e merece todo cuidado e todo respeito no tratamento e mesmo na forma como um titular de um outro órgão de soberania dirige-se a um presidente. Não se pode chamar de um presidente do Supremo Tribunal de Justiça de recalcado. Eu ouvi isso e todo o povo ouviu. Recalcamento, né? Não se pode, principalmente um titular de um órgão de soberania para outro órgão de soberania. No Parlamento, na política, nós os políticos podemos dizer as coisas politicamente, mas quando estamos a falar de titular de órgão de soberania a dirigir-se a um outro órgão de soberania, chamar de recalcado, é gravíssimo. E nós temos a certeza que de facto o que se quer é
É esse poder de hoje, e eu quero pedir à população muita atenção, esse poder de hoje, com o intuito meramente de perseguição política, pode estar por aí de trás, porque nós temos já indícios e movimentações que se quer abater politicamente os dirigentes do ADI, querem politicamente, através de alguns infiltrados no sistema judicial, atacar o ADI, atacar os opositores, e essa é uma proposta para, de facto, enfim, completar um plano maquiavélico que existe aqui para atacar o ADI e meter mão na justiça com